Olá, aqui é o Pedro Panos e nesse período de quarentena eu aproveitei para concluir a leitura do livro Tim Cook, o CEO da Apple, sucessor do mito Steve Jobs. E eu quero compartilhar com você alguns insights, algumas sacadas que eu extraí dessa leitura, relacionadas a negócio, relacionadas à liderança, relacionada à gestão, carreira, pessoas, vários temas, e que estão totalmente contextualizadas nesse momento de mudanças aceleradas que a gente está enfrentando e que fazem muito sentido a gente avaliar de tudo isso, de uma leitura dessas, o que pode ser usado como fonte de aprendizado. Então, eu recomendo fortemente que você leia esse livro. Ele é muito legal, uma leitura bastante fluida, porque ele navega pela história da Apple, pela história da evolução tecnológica nesse período importante, do impacto dessa tecnologia na nossa mudança de comportamento, de hábito. E eu não vou falar, obviamente, sobre o conteúdo do livro e nem tanto não vou fazer resumo do livro. Então eu vou falar um pouquinho com você sobre o aspecto do desafio que ele encarou, essa jornada que ele encarou nesse desafio de suceder o Steve Jobs. Vou falar das questões da carreira, a carreira que ele construiu. Quando a gente olha para trás, né, a gente consegue contar uma história, né? Mas quando você percorre, você constrói essa história, né? Nós vamos falar do estilo de liderança, muito diferente do Steve Jobs. Vamos falar da gestão de stakeholders. Olha, ecologia, Greenpeace, governo americano, gestão de parceiros, centenas, quase milhares de parceiros. É muito legal os desafios aí envolvidos nesse processo todo, todos eles com uma excelência de liderança, de gestão de processos. Vamos falar de inovação, dos caminhos de inovação da Apple após Steve Jobs. E aí vamos fazer um fechamento do que a gente pontuou como tópicos para a gente levar nesse aprendizado. E aí tudo começa com um desafio. Imagina que no dia 11 de agosto de 2011, um domingo, Tim Cook recebe um telefonema do Steve Jobs chamando-o para a casa dele para uma conversa. E aí nessa conversa, o Steve Jobs comenta com ele que no processo de recuperação do câncer pancreático que ele estava acometido e estava se recuperando de um transplante de fígado, ele pensava em diminuir o ritmo da atividade e Steve Jobs assumiria uma posição de presidir o conselho da Apple e o Tim Cook faria o papel de CEO, uma vez que ele já era o diretor de operações, ele trabalhava nos bastidores da Apple, fazendo com que a máquina girasse com uma excelência, e com isso o Steve Jobs dedicaria o tempo dele à visão de futuro da Apple e ao foco com as inovações, que é o que ele tinha de mais forte. E aí no dia 24 de agosto de 2011 é anunciada a renúncia do Steve Jobs e Tim Cook assume esse comando, mas tendo o Steve Jobs como guru, um mentor dessa trajetória que ele iria fazer a transição de uma maneira soft, de uma maneira mais suave nesse processo todo. Lembrando que a marca Apple tem uma ligação muito forte com o visionário fundador que é o Steve Jobs. Só que eles, os dois, acreditavam, eles tinham a esperança no fundo, que esse processo ia ser mais longo. Steve Jobs, ele acreditava muito na recuperação dele e o Tim Cook, ele contava que teria um tempo maior para fazer essa transição de uma forma que as coisas se acomodassem do melhor jeito possível. Só que em 5 de outubro, a gente estava em agosto, 5 de outubro do mesmo ano, Steve Jobs veio a falecer. E aí a coisa muda os planos, e aí a coisa fica com o Tim Cook, que passa a assumir essa liderança
tendo o seu estilo bastante diferente do Steve Jobs e tendo toda a mídia, todos os investidores muito preocupados com a situação que se apresentava. E aí questões que surgiam. A Apple vai existir depois do Steve Jobs? O que será da Apple? Tinha lançado o iPhone tinha ocupado seu espaço, mas era muito cedo ainda, né? iPhone, o iPod, iTunes, mas a coisa ainda estava se reinventando nesse processo todo, né? E aí foi toda uma jornada que o Tim Cook, por mais que ele tivesse a retaguarda de Steve Jobs, agora era ele, com o estilo dele, para enfrentar esse novo cenário. O interessante é que o Steve Jobs, ele não escolheu o braço direito dele no aspecto de semelhança com o viés, o foco, que era de inovação, de designer, de criar produtos com um designer bem inovador, né? E ele foi buscar no Tim Cook o cara que era o comandante da operação da Apple. Era a pessoa que no passado recente havia ajudado a Apple a recuperar a sua operação, a deixar a operação redondinha, dando resultados, eficiência operacional muito expressivos. E, além disso, ele via no Tim Cook um profissional que era da Apple, já era um profissional da Apple e que conhecia muito bem a cultura da Apple. Por outro lado, Tim Cook declara que jamais imaginou que iria suceder o Steve Jobs. Ou seja, não passava pela cabeça dele ser o sucessor de uma figura tão mítica como foi o Steve Jobs. E aí, na época, né, os especialistas eles eram céticos ao que a empresa Apple iria se tornar com o Cook como CEO, né? E aí o Cook passou a ser um CEO mais exposto do mundo. Praticamente andava na corda bamba o tempo todo mundo de olho esperando a primeira derrapada para criar o caos completo, né? E aí o mundo tendia naturalmente a comparar o Tim Cook com o Steve Jobs, né? E é legal que o Tim Cook falava que ele jamais seria, ou ele jamais buscaria ser um Steve Jobs, né? Ele recorreu às características próprias que ele tinha para comandar a empresa e se comprometeu a dar a continuidade a esse legado construído pelo Steve Jobs, né? Em alguns pontos, né, no livro, ele fala que o Tim Cook declarou: darei tudo de mim pela empresa e nunca terei o propósito de ser igual ao meu antecessor. Eu sei que a única pessoa que eu posso ser sou eu mesmo e venho tentando ser o melhor Tim Cook que eu posso. Então, isso daí é muito legal, né? Porque ele se apoiou nas bases, nos fundamentos, para fazer um processo no qual ele pudesse dar continuidade numa jornada de liderança de um antecessor extremamente atrelado ao branding, à marca Apple, e que transformou o mundo, mas no estilo dele, né? Então aí eu falo para você, se você tivesse recebendo um desafio, logicamente guardadas as proporções, né, dentro do seu escopo, do seu negócio, da sua atuação, que envolvesse tamanha decisão, enfrentar uma coisa assim de magnitude bastante elevada, como você lidaria com isso, né? Como que você iria encarar essa situação? Um aprendizado que eu extraio é assim: a gente tem que usar aquilo que nós temos dentro de nós, os recursos que nós temos, os valores que nós temos e o estilo que nós temos. E aí o foco não é a pessoa que era, a forma como ela trabalhava, e sim o objetivo. Existe um negócio maior. Era o legado da Apple, era dar à Apple um novo caminho, e esse era o foco. E ele buscou trabalhar com isso daí. Então, dá uma refletida na sua trajetória, tanto passada como presente e futuro, que nós temos uma mudança de cenário bastante importante nesses novos tempos, e com certeza nós vamos ser chamados a desafios que vão buscar
nos colocar em patamares bastante diferenciados em relação ao status que a gente se encontra hoje. E aí a gente vai ver um pouquinho dos resultados. Bom, o livro foi escrito em 2018. Escreveu em 2018, lançou em 2019. Mas olha só, a Apple com o Tim Cook, ela vem dando um banho de resultado, né? Ela se tornou a primeira empresa a atingir o valor de $1 trilhão, se tornando a empresa mais valiosa do mundo. As suas ações triplicaram. Em 2018, no primeiro trimestre, a empresa com Tim Cook teve receitas de mais de 88 bilhões de dólares no primeiro tri, com lucro de 20 bi de dólares. Né? Nesses 3 meses de 2018, isso daí representou mais do que o dobro das receitas do Facebook em 2017, ano inteiro. E praticamente atingiu o valor da receita da Microsoft no ano inteirinho de 2017. Né? Além disso, o iPhone se tornou o produto de maior sucesso de todos os tempos. A Apple vem fazendo sucesso com os computadores, inaugurou um ramo totalmente novo dos wearables, dos acessórios, com o lançamento do Apple Watch, que não teve a participação, a contribuição do Steve Jobs, incrementou o setor de serviços da Apple e vem fazendo várias iniciativas que ainda estão em desenvolvimento. E a gente vai falar ainda do sistema, do ecossistema como um todo, que tem uma participação fantástica das ações que foram desenvolvidas. Então, hoje vamos ficar por aqui. Eu preparei esse compartilhamento de insights, sacadas em 3 episódios. Hoje a gente viu o primeiro episódio, uma visão geral. E nos próximos 2 episódios nós vamos abordar os outros temas. Fica atento que no próximo nós vamos falar sobre carreira e liderança. São episódios curtos para a gente poupar aquilo que é mais valioso, o ativo mais valioso que nós temos hoje, que é o tempo. E é o seguinte... esse compartilhamento não tem intenção de vender nada, não é um negócio de assistir 3 vídeos, depois sair um clique aqui para fazer compra. Estou simplesmente compartilhando aprendizados que eu estou buscando com referências que fazem toda a diferença no mundo atual. Então conto com você no próximo episódio e deixa comentário se tiver se gostou, se achou legal, se valeu a pena, se tiver alguma dica, sugestão, manda pra gente aqui. Um abraço e até mais.